trabalho, ele é regido por uma interioridade, que é essa interioridade que rege as mudanças. Não é alguma coisa que eu consigo impor. Os trabalhos sempre foram muito baixinhos, né? Eu sempre tive essa vontade de que a expansão fosse planar. Vamos conversar. Pode deixar. O telefone tá ligado? Não. Pra gente não parar. Você fica uma hora fora do ar. Pronto. São desenhos mais antigos, né? Antigos, não sei se é uma palavra. Da década de 92, 93, 94... O meu primeiro trabalho de arte como artista foi o desenho, né? Eu comecei a desenhar em 85, né? Mas eu acho que esses trabalhos aqui, né, da qual faz parte uma série de trabalhos, da qual faz parte este, eu considero o meu primeiro trabalho, assim. Quando eu acho que eu comecei a ter um projeto, né, como artista, um projeto de arte, comecei a pensar em arte como alguma coisa que faria parte da minha vida, né, e que eu seguiria por aí. Nessa época eu comecei a perceber, na verdade, que o interesse desses trabalhos não estava tanto, por exemplo, nas texturas que eu conseguia, com essa sobreposição de papel, mas, na verdade, no desenho, né, que esse recorte criava no espaço. Efetivamente, você tem como um dado básico que vários artistas brasileiros da segunda metade do século XX que têm uma formação inicial, não na área da escultura, mas se iniciam na área do desenho e da pintura e depois vão para o tridimensional. A gente vai perceber que artistas mais ou menos da geração do Cláudio Crete, um pouco mais velhos, às vezes um pouco mais novos, por exemplo, como Nuno Ramos, Esther Greenspan, Paulo Monteiro, enfim, vários artistas que hoje se manifestam privilegiadamente pela escultura ou pelo objeto tridimensional, a formação é uma formação que vem do desenho e vem da pintura. E nesse caso, o Crete não foge à regra. Algo que me chama muita atenção nesses trabalhos, de uma maneira geral, são como muitos deles parecem brotar e parecem se transformar em concreções de desenhos que carregam junto a si o espaço bidimensional do suporte. Esses desenhos aqui, por exemplo, eles são recentes, são atuais, né? É uma série de desenhos que eu chamo de Onde Pedra Aflora, que é o mesmo nome de um trabalho que eu mostrei agora recentemente, um trabalho escultórico, né? Uma instalação feita com pedra e barro, que eu também chamei de Onde Pedra Aflora. Aqui dentro dessa exposição você vai ter vários trabalhos feitos em mármore, né, que vão estabelecer um diálogo entre a forma bidimensional, ou tendente ao bidimensional, e
volumes que dialogam com elas, que parecem terem saído de lá. Na verdade, é uma dependência, sim, né? A princípio é uma dependência dessa ancestralidade, vamos dizer, da escultura brasileira, que a escultura brasileira tem com o desenho. Agora, isso que poderia ser algo negativo é repotencializado pelo artista, que confere, então, a esse suporte bidimensional um status de elemento constitutivo da escultura. Bom, esse é o ateliê. Aqui é o espaço que eu desenho, né, trabalho, faço as maquetes dos trabalhos, né? São peças de barro, né? Então, essas peças nascem assim, na verdade. Essa né? daqui é essa aqui? É essa aqui. Essa peça, né? Eu tenho aqui algumas que você encontra aí, se você procurar. Essa peça aqui, por exemplo, é uma peça mais antiga. Então, vão aparecendo assimetrias bastante sutis nas pedras, né? Então, eu trabalho muito uma coisa de um lado mais reto, outro levemente arredondado, enfim, né? Começa a ter quase que um amolecimento, né, das linhas no trabalho. Aqui já é uma peça que eu já consegui, digamos, amolecer totalmente essas linhas, né? Porque, então, isso é o mármore que me deu essa possibilidade, né? De eu ter essas pequenas nuances, essas entradas, né? O que na madeira seria muito difícil. Mas eu acho que esse trabalho ainda guarda muito dos relevos, por exemplo, né? Eu vejo isso como uma continuidade natural. O desenho, eu sinto o desenho de fato é mais íntimo, quer dizer, o fazer o desenho é uma coisa que eu faço no meu ateliê, que é a minha casa, né? Então, pela escala, eles podem até ser grandes, mas é possível que eu realize isso no meu espaço de trabalho cotidiano, né? Durante muito tempo, a escultura era uma consequência do desenho e vice-versa. As coisas conversavam muito. Num primeiro momento, você começa fazendo um trabalho mais geométrico e evolui para ou passa para o orgânico. O que significa? Como é que a gente pode ver isso? Então, na verdade, não acho que isso aqui se caracterize como geométrico, por exemplo. Eu acho que disso aqui, né? Então, esses desenhos são do mesmo período. Né? Eles começam por um desenvolvimento interno do próprio trabalho, do próprio desenho, quer dizer, isso não é planejado, né? Eles começam a ficar mais, né? Essa linha que é tão tortuosa começa a ter uma definição mais clara no espaço, né? Mas eu nunca, por exemplo, usei régua ou proporções matemáticas, né?
eu podia dizer que seria se aproxima de uma geometria, seria uma geometria sensível, né? Porque ela é intuitiva, ela não se propõe a ser uma geometria. Se a gente quiser, sobretudo nos desenhos da Tarsila, né, quer dizer, essa mesma compreensão do espaço bidimensional e da potência da forma, que depois será explorada, não por uma linhagem direta, né? Eu vou citar, por exemplo, isso também vai ser trabalhado pela Mira Schendel. Eu não estou querendo dizer que a Mira Schendel tenha aprendido com a Tarsila, não é isso absolutamente o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que no repertório de um artista como Cláudio Crete, né, quando ele olha para trás da arte brasileira do século XX, ele tem tanto uma mira que está lidando com essas questões, nos anos 60, 70, né, como você tem nos anos 20, uma artista como a Tarsila, que também está fazendo raciocínios muito semelhantes. Quando eu começo a perceber que esses desenhos eles se mostram como volume, eu começo a querer ir para o espaço de fato, né? Quer dizer, eu acho que esses relevos, que é uma passagem muito sutil, né? Quer dizer, mas isso aqui é algo que, né, você pode movimentar e ele tem uma espessura, né? E que fiz uma série deles de que eles vêm para frente, eles têm uma conversa, né, de sair de fato do plano, do bidimensional, né? Eu acho que eu já começo a pensar na possibilidade da escultura, né? Eu começo a trabalhar com madeira, né? E aqui eu tenho um trabalho de 96, né? Isso é madeira maciça, onde então eu começo a trabalhar essa questão do relevo no espaço de fato, né? Então, quer dizer, quando você pega, por exemplo, o desenho da Mira Schendel, quer dizer, você tem aquele espaço grandioso, mesmo que ele seja pequenininho, ele tem esse elemento de grandiosidade, você tem um elemento formal, quer dizer, esse espaço todo, ele serve exatamente como um invólucro, como um elemento protetor da forma. No caso do Crete, ele traz isso para o campo do tridimensional. E funciona mesmo, quer dizer, isso é um invólucro, é um espaço protetor, é um universo protetor, da onde a escultura está tentando sair. O Sérgio Camargo é um artista que eu admiro muito, gosto muito e, né, acho que os grandes artistas brasileiros, né? Eu acho que esse artista é um artista fundamentalmente moderno, de altíssima qualidade, de grande importância, mas ele foi também um grande tradutor de certas questões da escultura internacional, sobretudo dela, essa de caráter construtivo, para enfim, a circunstância brasileira, né? É como se ele trouxesse para o Brasil, ou trouxesse para a ambiência brasileira, certos postulados vindos das tendências construtivas internacionais, ele viesse alimentar uma tradição já existente. Nesse sentido, me parece que o Cláudio Crete, a sua geração, mas sobretudo ele, superam essas questões que são trazidas pelo Sérgio Camargo, e vejo isso de maneira positiva. Acho que é assim mesmo que tem que acontecer, quer dizer, uma geração superar a outra em várias questões, determinadas questões, mas ao mesmo tempo que o Sérgio Camargo também é uma referência para o trabalho dele. Eu não acho que são os artistas que eu mais gosto que necessariamente me influenciam, né? Eu nunca pensei muito no trabalho do Sérgio Camargo para realizar meu trabalho. Quer dizer, eu tenho uma série de artistas brasileiros, como Amilcar de Castro, Mira Schendel, Guignard, Guild, enfim, artistas que eu acho fascinantes e incríveis, né? Que não vejo diretamente a presença do trabalho deles no meu trabalho. Acho que essa presença se dá de uma maneira talvez imperceptível, né?
da construção do meu imaginário né, sobre arte, o que eu gosto, o que eu gosto de ver, né, o que me deixa feliz em arte, né? Isso aqui é tinta óleo, bastante. Os desenhos são todos a óleo, né? Mas tem até uma questão, né, que o Tadeu, que eu falo. Isso aqui é tinta óleo. Já sai abrindo, já sai abrindo. O desafio era eu montar um trabalho dentro de um quarto. Eu não achei que teria a ver eu colocar dentro de um quarto de hotel uma escultura minha. Então eu pensei em criar uma instalação, um volume, uma massa, né, escultórica com elementos do próprio hotel. No caso, eu escolhi toda a roupa de cama do hotel, lençóis, colchas, cobertor, e fiz um imenso volume que ocupa quase que a dimensão inteira do quarto e acomodei nesse volume esculturas de mármore, né, de mármore travertino. E eu estabeleci um diálogo, então, porque da mesma forma que eu tenho os costões de pedra onde as esculturas se acomodam, aqui as esculturas se acomodam nessa massa de lençóis. Desenhar, sempre desenho e continuo desenhando. Quer dizer, esses desenhos aqui são desenhos recentes também, porque eles começam a ser feitos em 2000, 2001, 2002, enfim, né? Mas a relação de volume, né, daquele volume, aquela massa de cor do preto, né, ela começa a ficar mais rarefeita, né? Então, é um diálogo, acho que ainda se aproxima dessa linguagem um pouco mais reducionista, digamos assim, né? Porque essas linhas são retas, ainda é uma coisa que é feita com a mão, quer dizer, eu nunca uso da régua, por exemplo, né? Então, os desvios da mão, ele aparece no desenho, fica claro no desenho, né? Quer esperar pegar? Não, porque eu vou chegando nas bordas, eu tenho que cobrir as bordas do papel para a tinta não ir para o painel, entendeu? Nós estamos falando de um artista está em meio de carreira, que ele não está propriamente iniciando, ele está ainda em processo. Agora, todas as referências que nós estamos fazendo são referências a artistas brasileiros. Isso é um dado extremamente significativo, né? Quer dizer, que é um artista que faz um trabalho atual, do meu ponto de vista, e cujas referências são brasileiras. E dentro dessas referências, praticamente todas estão ligadas às vertentes construtivas locais, ou concretas ou neoconcretas, mas sobretudo neoconcretas, se pegarmos Lígia e Amilcar, né? Então eu acho que isso que é importante frisar, quer dizer, é claro que o neoconcretismo ele deve ser uma referência para a produção brasileira. Agora, ele não deve ser, em primeiro lugar, a única referência, e a produção não deve se esgotar
A produção jovem, ela não deve se esgotar na recalchutagem de certos achados neoconcretistas, né? Quer dizer, eu não quero ter uma Lígia Clark 2001 ou 2004, eu não quero ter um Hélio de Sica 2000, 2004. Eu quero que esses artistas sirvam de base para formulações que façam caminhar a arte, né? Então, esse trabalho é o meu trabalho mais recente, né? E aqui tem uma mudança grande, né? Que é o tratamento que a pedra está recebendo, né? Então, isso aqui é um mármore travertino, e eu estou percebendo, quer dizer, as qualidades desse material no estado dele quase bruto, digamos, primitivo. De certa forma, acho que o trabalho tinha até agora uma dualidade entre o que é cultura, digamos assim, né? Na medida que a pedra era trabalhada, polida, e essas pedras brutas onde elas estão sendo acomodadas, digamos assim, né? É um espaço onde elas têm descanso. Eu não sei dizer para onde isso vai, né? É muito novo, mas eu queria começar a pensar nesse material, né, que eu venho usando há tanto tempo, como alguma coisa mais primitiva, assim, na medida de perceber o material como ele se encontra na natureza, digamos assim, né? Quer dizer, a minha interferência, ela é ainda bastante grande, né, porque eu manipulo esse material dando outras formas a ele, mas eu quero ver como ele pode estar mais próximo da própria natureza, ou seja, como ele se encontra no mundo.